Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos a esse canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Milka Brinja, eu sou designer de interiores. Para quem ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição aí no canal, indique, compartilhe e também põe o sinozinho para tocar para poder avisar toda vez que tiver uma postagem minha, tá bom? Ok? Então, assim, toda semana a gente vem aqui no canal fazer esse encontro em dois momentos, né? Como eu falei anteriormente no nosso primeiro bate-papo. No primeiro momento eu venho sempre com um pensamento positivo, um pensamento motivacional, e no segundo momento a gente vai falar da nossa profissão, ok? Então, assim, no pensamento de hoje, eu trago o seguinte: não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Cora Coralina. Então, assim, acho que esse pensamento vem bem a calhar nesse momento, porque pelo que nós estamos passando o mundo inteiro, né? Então, a gente não pode acrescentar dias na nossa vida, né? Então, mas nós podemos acrescentar, nós podemos dar vida aos nossos dias, né? No momento que a gente amanhece, no momento que a gente agradece, temos que amanhecer agradecendo a nossa vida, que estamos aqui com saúde, agradecer o dom da vida. Então, a gente tem sempre que agradecer da vida aos nossos dias, né? De a gente estar bem, de a gente estar feliz, de a gente sempre ajudar o próximo, de a gente, mais do que nunca, de estar atento ao próximo, né? E ajudar no que for possível, certo? Então a gente tem sempre que acrescentar, sempre dar vida aos nossos dias, ok? Com alegria, paz, muito amor e respeito ao próximo. Vamos lá. No tema de hoje da nossa profissão de design de interiores, eu quero aqui trazer as diferenças entre as profissões de arquitetura, design de interiores e engenharia, que elas se complementam, certo? Elas trabalham juntos, uma precisa da outra. Então eu vou falar um pouquinho de cada, até para aqueles alunos que estão indecisos em que curso fazer, ou então até mesmo nos que já estão cursando design de interiores, e para ver bem a diferença entre eles e a nossa profissão, focar exatamente em que área a gente trabalha, certo? Então aqui eu trouxe a arquitetura, por exemplo. A arquitetura, eu trouxe algumas diferenças entre elas. A arquitetura, ela está focada no externo, tá? Nos espaços, nas áreas, nas suas medidas, no tamanho. Então, o arquiteto, ele procura ver o que é a planta, a fachada daquela edificação. No projeto arquitetônico, a planta, os cortes, as vistas, como vai ser feito a divisão dos ambientes. Ou seja, a arquitetura é uma área de humanas. Então, para quem se identifica, gosta, o curso quase que inteiro da História da Arte, né? É um curso que tem um tempo de duração de 5 anos. Então, assim, para quem se identifica, a arquitetura é voltada para o externo, né? Como vai ser feito as divisões dos ambientes da melhor maneira possível? Como é que vai ser feito isso? Então, o arquiteto se preocupa e foca nisso, né? De que maneira e a melhor maneira possível. Ele fazendo já esse projeto e sendo aprovado pelo cliente, qual vai ser a próxima etapa? Passa para o engenheiro civil. Qual é a parte do engenheiro civil, o que ele faz, né? Para quem tem interesse se identifica. A engenharia civil já é totalmente focada para exatas. Então, quem gosta de cálculos, de matemáticos, é praticamente o curso inteiro de engenharia civil. É dado muito cálculo, né? O tempo de duração do curso de engenharia também de 5 anos. Então, o que o engenheiro estuda, o que ele foca, a visão da engenharia civil, para quem se identifica e pode optar por essa profissão. Está focado na construção, na edificação, na estrutura daquele projeto. Então, ele vai focar muito nos cálculos, no como executar o projeto, fazer orçamento daquela obra, contratar os profissionais, devidos profissionais, né, cada um na sua área, fiscalizar aquela obra, estar sempre junto, presente em cada etapa daquela obra,
vai executar a parte hidráulica, a parte elétrica, esgoto, ou seja, a execução da obra como um todo. Em cima daquele projeto arquitetônico. Então, o arquiteto fez aquele projeto, né, aprovado pelo cliente, passa na mão do engenheiro para executar esse projeto arquitetônico. Então, a gente vê uma grande diferença entre os dois, de engenharia e arquitetura, porque quem se identifica mais é muito mais de humanas, né, da história da arte, né, da parte arquitetônica, e engenharia civil é totalmente cálculo, praticamente o curso inteiro de cálculo. Então, quem se identificar tem como saber bem a diferença entre eles. Certo? Então, assim, o arquiteto fez aquele projeto, o engenheiro vai e executou o projeto. E aí agora entra o design de interiores. O design de interiores também é na área de humanas, porque a gente estuda também muito com a história da arte. Então, o curso de design de interiores vai variando de cada faculdade, cada região, de 2 a 3 anos. E o que o design de interiores foca? Né, como o próprio nome já está dizendo, no interior daquela edificação, daquela obra toda, né? Então, o design de interior está focado no interior do projeto, no indivíduo, no seu dia a dia da casa, no seu conforto, como essa família utiliza aquela casa, de que forma, de que maneira, né? Fazer a leitura daquela família através de quê? A gente tem que fazer um bom briefing com aquela família, a gente tem que estudar, né, e captar a essência daquela família, de que vai usar aquele ambiente, né? Então a gente procura também ver a acessibilidade dos espaços, fazer um projeto de iluminação, de ambientação, cores, móveis, acústica, a ergonomia daquele lugar e a composição dos objetos. Não é, aí assim, eu quis frisar também que não é habilidade, não é habilitado em alterar a estrutura daquela edificação, a não ser que chame um profissional habilitado para isso, que no caso pode ser um engenheiro ou um arquiteto, né? O design de interiores não pode chegar e mandar quebrar uma parede, né? Porque ele não está habilitado para isso. Então a gente chama sempre em parceria, se for o caso, for necessário e o cliente aprovar, a gente tem sempre que procurar a parceria com os profissionais habilitados para isso, certo? Então, assim, é bem diferente as profissões, é bem focada para que cada um saiba exatamente com o que quer trabalhar. Eu me identifico com o interior, eu quero trabalhar com tudo isso, de ver a parte interna, né? A parte final desse projeto, ou você se identifica com, não, eu quero fazer o projeto arquitetônico desde da edificação, então você já vai para arquitetura. Então, acho que é bem definido e se complementam essas 3 profissões, certo? Eu falei também no bate-papo anterior que eu ia falar um pouco da lei que ampara a nossa profissão de design de interiores. Então, aqui eu trouxe o Diário Oficial da União, que fala dessa lei 13.369, né? No qual são 9 artigos, certo? Só que o artigo 3, o artigo 6, o 7 e o 8, infelizmente, foram vetados, certo? Então, a gente, assim, começa com o artigo 1, eu vou ler rapidamente. É só o que? O reconhecimento em todo o território nacional, a profissão de design de interiores e ambiente, observados os preceitos da lei. Então, o artigo 1 basicamente fala isso, da regulamentação da nossa profissão. O artigo 2 fala dos designs de interiores, qual é o seu papel de planejar e projetar os espaços internos. O 3 foi vetado. O 4, ele fala, tem aqui 7 incisos. Então, aqui ele vai dizendo qual é a competência. Competência ao design de interiores e ambiente. Aí ele fala que é estudar, elaborar, planejar, compatibilizar, selecionar, criar, acessar, prestar consultoria, desempenhar cargos e funções,
exercitar o ensino e desenvolver pesquisa. Então ele fala exatamente a competência da nossa profissão, certo? E aqui no artigo 9, né, porque a 6, 7, 8 foram vetados, aqui no artigo 9 nada mais é do que esta lei entra em vigor, para dizer que ela está entrando em vigor na data da sua publicação, que foi no dia 12 de dezembro de 2016. Na época, o presidente Michel Temer. Então, essa é a lei. Quem quiser ler, né, e estudar um pouco mais a fundo, é só pesquisar, certo? Então, no nosso próximo encontro, que vai ser na sexta-feira que vem, dia 22, qual é o tema que nós vamos falar? Vamos entrar na nossa profissão mais a fundo, né, na profissão de design de interiores. O que nós de design de interiores precisamos saber para apresentar e fazer um excelente projeto, né? Então a gente vai ver isso aí, bater um papo, ver o que precisa para a gente de fato apresentar um excelente projeto, né, para o cliente e executá-lo. Então nós vamos falar um pouquinho de briefing, vamos falar de layout, plantas, as várias plantas que nós temos que fazer, as vistas, né, daquela planta, e o que nós também temos que saber no computador, como os de AutoCAD, os programas, né, de AutoCAD, de Promob, de SketchUp. Então tudo isso a gente tem que estudar, né, porque é isso que a gente estuda no curso, e fora dele a gente vai sempre estudar e se aperfeiçoar para que a gente possa apresentar um excelente projeto para o cliente, né? E a satisfação que é isso é o nosso trabalho. Deixar sempre o cliente satisfeito e superar a sua expectativa, ok? Obrigada, dá um joinha, um like e não esqueça de fazer a inscrição.